Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando essa apresentação. Terceiro trabalho na matéria de computação aplicada em engenharia de produção 2, do grupo 7, sobre a matéria de técnicas de mineração de dados, com o tema algoritmos de agrupamento, K-médias, K-medoides e Fuzzy-K-médias. Grupo 7 formado por Gustavo Neves, Hugo Favoreto e Lucas Bart. Bom, agrupamento de dados, também conhecidos como clustering, é uma técnica que consiste em caracterizar um grupo ou conjunto de dados de acordo com alguma característica de semelhança. Com isso, podemos resumir informações coletadas. Encontrar grupos de objetos de modo que esses objetos de grupo sejam semelhantes entre si e diferentes entre os demais outros grupos. Pode ser aplicado tanto na área da engenharia, na biologia, psicologia, medicina, administração e ciências da computação. Vários métodos e algoritmos vêm sendo desenvolvidos com o intuito de dinamizar a aplicação das técnicas de agrupamento de dados em âmbitos sociais e econômicos. Entre esses métodos, pode-se citar métodos hierárquicos e métodos não hierárquicos, que são o tema do nosso trabalho. Método hierárquico. São capazes de realizar análise em clusters, que são agrupamentos, possibilita mesclar um cluster com outro, fazendo vários agrupamentos. Organizam os dados baseados em estruturas hierárquicas de acordo com a proximidade entre os indivíduos. Então, como vocês podem ver na figura aqui, temos um demografo que demonstra exatamente essa condição hierárquica de agrupamentos entre grupos, que é uma das características do método hierárquico. O método não hierárquico são desenvolvidos para agrupar elementos em K grupos, em que K é a quantidade de grupos estabelecida previamente, separam os objetos em grupos baseando-se nas características que esses objetos possuem. É o uso de uma medida de similaridade. Então, de acordo com quem está operando os dados, vai definir uma característica específica em comum desses K grupos com seus elementos. Normalmente, depende de uma série de fatores que são determinados de forma arbitrária pelo usuário, pode ser feito de forma aleatória. Esses fatores podem ser número de conjuntos, número de seeds de cada conjunto, e esses parâmetros podem causar impacto negativo na qualidade das participações geradas. Bom, K-médias. K-médias é um algoritmo de agrupamento de dados não hierárquico que utiliza uma técnica iterativa para particionar um conjunto de dados. É um dos métodos não hierárquicos mais utilizados e conhecidos atualmente. Foi proposto por Lloyd como trabalho pioneiro em 1957, mas infelizmente só foi publicado em 1982. E busca minimizar a distância dos elementos de um conjunto de dados com K centros de forma iterativa. Bom, considere um conjunto de dados X com elementos de P1 até Pn, e uma distância D nesse conjunto. O algoritmo K-médias inicia-se com a escolha de K centroides, são os centros dos nossos grupos, e C1, C2 até CK, para o agrupamento. Depois, associa cada ponto do conjunto ao seu centro mais próximo, segundo a distância, formando assim K grupos de X elementos. O próximo passo do algoritmo é atualizar os centroides. Então vamos lá. Para Lloyd, o centroide foi escolhido como centro, sendo o ponto que minimiza a soma do quadrado da distância euclidiana entre ele mesmo e cada ponto do conjunto. Então, o centroide vai ser essa diferença minimizada do centro escolhido para cada elemento do conjunto. Esse ponto é justamente o centro de massa do grupo e é dado por C1 igual a soma dos elementos dividido pelo seu total. Aqui, o módulo de x1 corresponde à cardinalidade de xi e P e J pertencente a xi com J variando de 1 até n. Resumindo, o algoritmo consiste nos seguintes passos. Dado o conjunto de amostras com n elementos, uma quantidade K e uma distância D. O primeiro passo é escolher os pontos de C1 a CK, que são os nossos centroides, que são os centros de cada grupo, podendo ser arranjados de forma aleatória ou não. Isso vai depender de quem está organizando os dados. O segundo passo vai relacionar cada dado do conjunto com o centroide escolhido. Então, ele vai ver a distância de cada elemento do grupo, de cada dado, com o ponto escolhido como sendo nosso centroide. O terceiro passo, atualizar o centroide de cada grupo. Então, ele vai recalcular o cálculo de ponto de centroide, que é a soma dos elementos pela média,
para determinar qual vai ser o novo centroide, fazendo uma atualização nesse caso. E o quarto passo é repetir o passo 2 e 3 até que o centroide não mude em duas interações sucessivas. Então ele vai fazer isso até que não tenha nenhum outro centroide de melhor para ser escolhido. O objetivo do algoritmo K-médias é minimizar a soma do erro quadrático sobre todos os K-grupos. Então ele vai rodar o algoritmo até encontrar um centroide que possui a menor distância entre os demais dados do conjunto. Minimizar essa função é um problema muito difícil, e é possível mostrar que o algoritmo K-médias converge para um mínimo local. Um dos problemas associados ao método K-médias é que nem todos os valores de K apresentam grupos satisfatórios. Assim, aplica-se o método várias vezes para diferentes valores de K, escolhendo resultados que apresentam melhor interpretação dos grupos ou uma melhor representação gráfica. Então, esse método é repetitivo, vai ser feito várias vezes até encontrar a melhor solução e a melhor visualização dos dados que estão sendo apresentados. Pode ser utilizado nas áreas de mineração de dados, estatística, engenharia, aprendizado de máquinas, marketing e biologia. O segundo grupo, os K-médoides, é uma técnica clássica de particionamento, de agrupamento, que agrupa o conjunto de dados N, objetos, em K aglomerados conhecidos anteriormente. Então já são pré-determinados esses K aglomerados. Diferentemente do método K-médias, o método de K-médoides não utiliza a média como centro do grupo. Como foi visto lá, o centroide I é a soma dos elementos sobre a média total. Então, o K-médoide não é feito assim. Ele considera um problema, um objeto é o centro do próprio grupo, chamado de objeto representativo ou propriamente medóide. A estratégia básica para definir K-grupos para alocar os N elementos está diretamente associada à determinação do medóide para cada grupo. Então, basicamente, o agrupamento em si vai se resumir na escolha do elemento medóide, que seria o elemento do centro do grupo. Então, tudo vai girar em torno dele. As vantagens do K-médoides é menos sensível a outliers, que são pontos fora de curva. Pode ser aplicado a bases com atributos categóricos, são cálculos relacional, e converge com qualquer medida de dissimilaridade. E uma desvantagem é a complexidade quadrática. Bom, dado o conjunto X, constituído por N objetos, X sendo X1 até Xn, com P atributos, seja eles quantitativos ou qualitativos, deve-se selecionar dentro dos N objetos de X um subconjunto de K objetos que definem o conjunto de medóides. Esse conjunto é definido por M, de XM1 até XMK, dependendo do número de grupos que vão ser escolhidos. Uma vez definidos os medóides, os N-K objetos restantes serão alocados ao grupo GI, variando de I igual a 1 até K, cujo medóide seja mais próximo segundo alguma medida de distância. A mais utilizada é euclidiana. Sendo assim, o conjunto M é definido de forma a minimizar a função objetivo definida pela média, por grupos, das distâncias de todos os objetos aos seus respectivos medóides. Bom, fuse K-médias. Fuse K-médias é um método de classificação que se apresenta como uma extensão do K-médias. O algoritmo trabalha a partir de um procedimento iterativo onde os objetos, inicialmente em posição aleatória, são classificados em K classes. Dado o número de classes desejadas, são calculados os centros de cada classe com base na média dos atributos dos objetos. No próximo passo, os objetos são relacionados entre as classes de acordo com a similaridade entre eles. A medida de similaridade pode ser uma métrica de distância, como euclidiana ou diagonal. Seja o conjunto de pontos x, de x1 até xn, e o conjunto de funções de pertinência u e k, pertencente a 0 e 1, onde i varia de 1 até k, que define os graus de pertinência de cada xk com relação a cada uma das k classes. Então ele vai ver qual o grau de pertinência de cada elemento do conjunto x com relação às classes escolhidas. Os centros de cada uma das classes podem ser calculados como. Diferente do K-médias, ele vai utilizar esse grau de pertinência para descobrir qual vai ser o centro de cada classe, de cada grupo. Onde M
variando de 1 até infinito, é um coeficiente que vai ponderar o quanto o grau de pertinência influencia na métrica da distância definida. A atualização dos graus de pertinência a cada interação é dada pela seguinte equação. O IK é igual a 1 sobre a divisão das distâncias elevado a 2 sobre esse grau m menos 1, onde d é a métrica de distância empregada. O algoritmo finaliza quando um determinado número de iterações é alcançado ou quando a matriz U AIK é menor que um certo limiar de convergência. Segundo Bezdek, 1984, não existem evidências teóricas ou computacionais que definem o melhor valor do coeficiente Fuzzy m. É possível observar que no K-médias tem-se cada elemento pertencendo a apenas um cluster, resultando, portanto, em clusters disjuntos. Já no Fuzzy K-médias, cada elemento apresenta um grau de pertinência, segundo uma função com relação a cada cluster. Dessa forma, a saída do algoritmo é um agrupamento fuzzy, onde cada cluster é um conjunto fuzzy de todos os elementos. Bom, agora essa é a nossa base de dados, fechada do site Kaggle. Tem o título de Most Customers Clustering Analysis, e é análise de agrupamento de clientes de um shopping. O autor é o Vijay Choudhary, e o software escolhido para realizar a nossa análise de dados é o RStudio. Bom, os dados são referentes aos cartões de 200 clientes de um shopping center. Possui alguns dados básicos sobre seus clientes, como ID do cliente, idade, sexo, renda anual e pontuação de gastos. Essa pontuação de gastos são baseados em parâmetros definidos como o comportamento do cliente e dados de compra, são definidos pelo próprio shopping. O problema em si. Você é dono do shopping e deseja entender os clientes, identificando o público-alvo para que o sentido possa ser dado à equipe de marketing e planeje a estratégia de acordo. Então, com a análise de K-médias, K-medóides e K-fuzzy, você pode ter um agrupamento de clientes, separar por classes e dar foco à sua equipe de marketing para atacar esses clientes-alvos. Bom, agora nós vamos abrir o software RStudio para estar aplicando e demonstrando como funciona o algoritmo na prática. Bom, com o software aberto, vamos começar com a análise de dados. Começaremos pelos K-médias. Então, para começar o software K-médias, precisamos instalar alguns pacotes de dados. Então, já foi feita a pré-instalação deles. São esses pacotes aqui. Já foram pré-instalados, como vocês podem ver. E também já foram lidos. Então, já foi chamada pela biblioteca. Bom, depois disso, nós atribuímos os dados à planilha, transformados em um data frame, ficando mais organizados. E ao objeto chamamos ele de dados brutos. Então, como vocês podem ver aqui, dados brutos, essa é a nossa tabela. Aqui contém os nossos elementos, nossas 200 pessoas. A primeira coluna é o ID do cliente, variando de 1 a 200. A segunda coluna de gênero, masculino e feminino. A terceira de idade, a idade de cada pessoa. A quarta coluna, a renda, em milhar. Então, primeira pessoa, 15 mil e assim por diante. É a pontuação de gastos que o próprio shopping atribuiu a cada pessoa. Então, vamos lá. Esse não é o nosso algoritmo. Tá. Depois de chamar os dados, eu atribuo a uma variável chamada dados os nossos dados brutos e peço para retirar a primeira coluna, pois só usaremos as colunas de pontuação que o shopping gerou para o cliente e a renda de cada cliente, para ele organizar e agrupar usando apenas essas duas variáveis. Por quê? Porque a primeira coluna de ID é apenas uma coluna de marcação de 1 a 200, então não interfere nos dados. E gênero também não, porque são apenas dois, feminino e masculino, e não vamos atribuir o foco na busca pelo gênero, e sim pela pontuação e pelo que o cliente gasta durante o mês. Então vamos retirar, além de que a coluna gênero é uma coluna de dados categóricos, então a gente só vai ler dados contínuos. Feito isso,
Vamos atribuir uma variável dados1, que vai receber a nossa nova tabela dados, sem a coluna ID, como podem ver aqui, só tem 4 colunas. Depois, atribuímos uma variável dados1, que vai receber a nossa variável dados e vai retirar uma coluna também. Então, ele vai retirar a coluna gênero. Como vocês podem ver, retirada a coluna gênero sobra 3 colunas. E por último, a variável 2, que vai receber dados1 e vai tirar uma coluna também. Então, ficando apenas renda e pontuação. Ok. Seguindo, nós usaremos o scale, que vai normalizar e padronizar os nossos dados, que acontece através da subtração da média e divisão pelo desvio padrão de cada variável. E a função scale fará isso. Então, a função scale fará tudo isso. Feito isso, ela normaliza os nossos dados para que não haja um peso em cada dado. Todos os dados têm a mesma importância. Então, independente da quantidade por exemplo, da renda, independente da quantidade de renda, seja ela maior ou menor, não vai variar na importância durante a análise de dados. Feito isso, nosso próximo passo é definir a quantidade ótima de clusters. Então, nós vamos atribuir agora o R para o cálculo para nós. Ele vai passar os parâmetros, nossos dados como parâmetros. E a escolha deve ser feita em um ponto onde, conforme for olhando a curva seguinte, não haja muita variação no eixo Y. Então, não houve muita variação do 4 para o 5, no número de clusters, então utilizaremos 4 clusters. Poderíamos escolher também 5, 6 e 7, pois a variação seria menor ainda, mas ficaria muito subdividido, o que não apresentaria muito valor à análise. Então, quanto mais clusters, mais subdivisões. Então, não daria muito foco para a análise de marketing, como nós queremos fazer. Então, o número 4 de clusters já é um número suficiente para a nossa visualização. Feito esse cálculo de clusters, vamos usar as sementes. Copiar o nosso dado. Pronto. Criar uma variável básica médias para fazer os cálculos dos próprios elementos com os clusters, os centros, né? E por último, fazemos a visualização do nosso gráfico. A função fvis. Então, esse é o nosso gráfico. O primeiro cluster agrupou esses IDs desses clientes, dessas pessoas. O segundo cluster, a mesma coisa, relacionando a pontuação com renda. O 3 e o 4, a mesma coisa. Então, com esse gráfico, a gente pode perceber a familiaridade desses IDs com esse cluster, por exemplo. Então, nossa equipe pode focar. Aqui tem um agrupamento maior, então aqui pode ser o nosso foco. Por exemplo, aqui tem um agrupamento menor, então a gente não precisa focar tanto ali. E assim por diante. Feito o nosso Kmédias, vamos atribuir nossos dados ao Kmedoids. Então, para o Kmedoids, instalaremos esse pacote de dados. Feita a instalação. Vai ser necessária a instalação desse pacote e os demais utilizados no Kmédias. Vamos chamar nossa biblioteca, que foi baixada agora, foi instalada. Feito. O processo inicial é o mesmo, tanto em chamar os dados do arquivo do computador, quanto retirar as colunas. Então, não irei repetir, que já está feito no nosso programa. Até o scale, né? O scale também já está pronto. Então, partiremos para a função medoides, que é dados km, pronto, e vamos plotar o nosso gráfico
de camedoides. Percebe a diferença entre o gráfico camedoides e o gráfico camédios, como foi dito nos slides? O gráfico camédias possui muitos outliers, que são pontos fora da curva, né? Que não se encaixam em um determinado cluster. Já com o algoritmo camédias, não existe mais outliers. Todos estão dentro de um determinado grupo, não existe nenhum fora. Vamos ver nossos centroides, só para visualização. A tabela com nossos centroides, a matriz, né? E as informações sobre o cluster. Percebida a diferença do camédias com seus outliers, que são dados que são fora dos nossos clusters, para o camedoides. Então, partiremos agora para o fuzzy camédias. Vamos lá. A parte inicial também é igual, porque são semelhantes ao camédias, né? Como o camédias é o principal fonte de análise de dados, análise de agrupamentos. Teremos apenas que baixar o pacote de dados, este pacote de dados, feita a instalação, ok. Vamos pedir para ler. Feita a mesma leitura da base de dados, a leitura do nosso arquivo também é a mesma, e a retirada das colunas também é a mesma do camédias. A padronização também é a mesma, para que não haja interferência na quantidade de cada pessoa. E nós vamos criar um objeto chamado dado CM, chamando a função cmins, e passo como parâmetros as bases normalizadas, o número de clusters 4, a distância, que vai ser o método que vai ser calculado, vai ser a distância euclidiana, e o método cmins. Então vamos passar para o nosso dado. Ok, foi feito. Podem ver, ó. Ele definiu os centros já, né? Os clusters, de 1 a 4. Agora vamos ver o tamanho de cada cluster. São 4 clusters, possuindo 25 no primeiro cluster, 36 no segundo, 100 no terceiro e 39 no quarto cluster, nos 4 grupos. Então são os 4 grupos divididos com a quantidade de pessoas em cada um. Vamos definir nossos centros. Ele faz o cálculo de centro também, centroide. Criar uma lista com os clusters. Vamos ler nossos clusters. Pronto, ele dividiu em cada parte dessa matriz, dessa listagem aqui representa uma pessoa. Por exemplo, a primeira pessoa está no cluster 1, a segunda no cluster 1 também, a terceira pessoa está no cluster 3 e assim por diante. Cada pessoa foi relocada para um cluster específico, formando 25 no primeiro cluster, 36 no segundo, 100 no terceiro e 39 no quarto. Vamos criar agora uma matriz de probabilidade para ver a probabilidade de cada pessoa pertencer a um certo tipo de cluster. Então aqui ele faz para cada pessoa. Uma matriz imensa com os 200 pessoas. Então a probabilidade do primeiro pertencer ao cluster 1 é de 43%, por exemplo. Então ele vai fazendo isso para cada pessoa, para que não haja erro na hora da execução. E por último, botaremos no nosso gráfico fusicar médias. Então, vou botar no nosso gráfico.
Essa é a nossa distribuição. Utiliza a função clustplot, passando os dados normalizados e a previsão com os clusters. Pode observar que ficou semelhante ao Camedoides, com dados sobrepostos, com clientes pertencendo a mais de um cluster. Percebe-se a semelhança com o Camedoides, né? Com clientes pertencendo a mais de um cluster. Bom, esta análise de agrupamento nos dá uma visão clara sobre os diferentes segmentos de clientes do shopping. Existem 4 tipos de clientes. Clientes que têm alta renda, porém consomem pouco. Clientes que têm renda alta e consomem muito. Clientes que têm renda baixa, porém consomem muito. E clientes que têm renda baixa e consomem pouco. Então, depois de obter os resultados, pode-se adotar diferentes estratégias e políticas de marketing para otimizar as pontuações de gastos de clientes do shopping. Espero que tenham gostado da apresentação. No mais, muito obrigado.